quantidade de armamento, quantidade de munição, itinerário de ida, itinerário de retraimento, retaguarda, reforço, substituição, apoio logístico. O cara, meu irmão, era um estrategista. Então, esse conceito de estratégia, porque se ele é o pai do pensamento estratégico, isso influenciou as empresas. As empresas hoje, quando elas vão fazer alguma coisa, tem que ter uma estratégia, não pode fazer assim de sopetão, né? Eu às vezes peco nisso, né? Eu faço muita coisa pela emoção, né? Mas é pouca coisa, geralmente eu planejo mais, né? Mas às vezes eu, no fragor da emoção, eu vou lá e... Beber uma aguinha aqui. Galera, vi questão de prova cobrando isso aqui, tá? Princípio da prevalência, né? Olha só, do principal sobre o acessório. Francis Bacon, filósofo e estadista inglês, fundador da lógica moderna baseada no método experimental e indutivo, mostra a preocupação prática de separar experimentalmente o que é essencial do que é acidental ou acessório. Bacon antecipou-se ao princípio conhecido em administração como princípio da prevalência do principal sobre o acessório. O que acontece aqui com Bacon, pessoal? Na verdade, ele dizia o seguinte: eu tenho que dar importância para as coisas que são importantes. Aquilo que não é tão relevante, tão importante, eu deixo para depois. Eu tenho que focar a minha energia naquilo que realmente merece a minha energia, naquilo que de fato é importante. Então existe uma prevalência daquilo que é principal e daquilo que é acessório. Galera, isso aqui, nós vamos ver que isso aqui mais tarde tem um nome. Hierarquia de objetivos. Nós temos aqui o nível estratégico, gerencial ou tático e operacional. Esse aqui é o principal. Esses aqui são acessórios. Esse acessório aqui é de assessoria. Acessórios. Assim, ó, pronto. Acessórios. Essa é a ideia. Então, aonde nós vamos colocar a nossa atenção, a nossa energia? Nesse princípio aí, da prevalência do principal. O principal, ele vai prevalecer sobre os acessórios. Isso a gente vai ver depois, que foi chamado de hierarquia de objetivos. Teoria neoclássica, Peter Drucker, o nosso bruxão. Tranquilo, galera? Posso apagar para a gente prosseguir? Eita. Galera, René Descartes, esse cara é importante. Esse cara influenciou o Taylor. Eu tenho certeza absoluta, se o Taylor for para o céu e eu encontrar com ele lá, que eu vou para o céu, né? Eu vou perguntar a ele, eu falo assim: Taylor, fala a verdade para mim, não minta, não minta. O Adam Smith e o René Descartes foram os dois caras que você lia todos os dias, né? Para poder criar suas teorias. Eu tenho certeza. Olha só, pessoal. Esse bruxo aqui, ó, século 17, filósofo matemático e físico francês, considerado o fundador da filosofia moderna, criou as coordenadas cartesianas e deu impulso à matemática e à geometria da época. Na filosofia, celebrizou-se pelo livro O Discurso do Método, na qual descreve seu método filosófico denominado cartesiano, cujos princípios são... Esse cara, ele escreve aqui, pessoal,
4 princípios, exatamente, 4 princípios, né? A gente tem aquele princípio ali, qual é o primeiro princípio? Evidenciação ou dúvida sistemática, princípio da análise ou decomposição, síntese ou composição, enumeração ou verificação. Vou explicar cada um deles, beleza? Por que é importante a gente saber disso aqui? Porque a gente vai fazer um link com o Taylor lá quando nós começarmos a falar do bruxo Taylor, beleza? Galera, princípio da dúvida sistemática ou da evidência, não aceitar como verdadeira coisa alguma enquanto não se souber com evidência clara e distintamente aquilo que realmente é verdadeiro. Com a dúvida sistemática, evita-se a prevenção e a precipitação, aceitando-se apenas como certo o que seja evidentemente certo. Esse cara aqui, pessoal, ele era totalmente lógico, ele era totalmente racional. Marcele vem me falar uma coisa, eu digo assim, Marcele, tu tens 100% de certeza disso? Aí ela fala assim para mim, não, Rodrigo, 99,999. Opa, não posso aceitar isso como verdadeiro. Porque no campo da lógica não existe meia-verdade. Ou é, ou não é. Então, esse princípio aqui da dúvida sistemática, ou evidência, é que é o seguinte, tu me provas que isso aí é o que tu falaste? A pessoa tinha que mostrar as evidências, para poder comprovar que aquilo ali era verdadeiro. Campo lógico, racional. Por isso que na filosofia a gente estuda o Descartes como um dos autores da linha dura do pensamento, que com ele não tem o 8, não tem 80, com ele é o 8, 80, é sim ou não, pronto, acabou, não tem choro e não tem vela. Princípio da análise ou decomposição, né? Dividir e decompor cada dificuldade ou problema em tantas partes quantas sejam possíveis e necessárias à sua compreensão e solução e resolvê-las separadamente. Galera, teoria da administração científica e teoria clássica, que falavam sobre o quê? Divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Pegar uma tarefa e decompor, fazer picadinho das tarefas. Decompor em atividades simples. Beleza? Aqui, essa aqui foi a principal influência para o Taylor. Principalmente, e Fayol. Princípio da síntese ou composição. É fazer o contrário, pessoal. Conduzir ordenadamente os pensamentos e o raciocínio, começando pelos aspectos mais fáceis e simples de conhecer, para passar gradualmente aos mais difíceis. O que acontece, pessoal? Esse princípio aqui da síntese ou composição. Eu vou das partes para o todo, do mais simples para o mais complexo. Eu junto, eu faço aqui uma composição, uma síntese, diferente do Taylor, que pega o todo e vai para as partes, beleza? Ele decompõe. Princípio da enumeração ou da verificação, fazer verificações, recontagens e revisões para assegurar que nada foi omitido ou deixado de lado. O método cartesiano teve decisiva influência na administração, principalmente nas abordagens normativas e prescritivas, como a administração científica, teoria clássica e neoclássica. Muitos de seus princípios foram baseados na metodologia cartesiana, com a predominância que eu falei para vocês, da análise e divisão do trabalho. Galera, esse link é importante, esse conceito é importante, porque a prova, como eu falei para vocês, ela é bibliográfica, é olhar e marcar, olhar e marcar. Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo italiano, é considerado o pai da ciência moderna. Mostrou que muitos ensinamentos de Aristóteles, de 1500 anos atrás, estavam errados. Partiu da observação de fatos isolados para estabelecer leis capazes de prever acontecimentos futuros e criou as condições para o surgimento da física newtoniana. Toda a ciência passou a funcionar dentro desse esquema. O Galileu, galera, não sei se vocês conhecem a história do Galileu,
ele foi o primeiro cara a afirmar que o mundo é redondo. Só que quem não se agradou com isso? A Igreja Católica, e fez uma santa inquisição com ele. E a galera que batia de frente com a Igreja Católica, acontecia o que naquela época? Era enforcado, era queimado vivo, né? Aí trouxeram Galileu, a rapaziada falou assim: Galileu, olha só, bateu aqui no nosso ouvidinho aqui, passarinho aqui do bico preto cantou a pedra aqui, que você está dizendo aí que o mundo é redondo, que parada é essa? Qual Galileu que vocês estão falando? No. Não, você sim. No. Ele negou. Para não perder a cabecinha. Então esse cara, ele influenciou porque ele começou principalmente a desenvolver muito estudo na área da astronomia. Newton foi um dos caras que pegou o rastro dele e começou a desenvolver as famosas leis de Newton. Esse cara aqui, lá no século XVI, ele começou a impulsionar. Mas para ele poder se salvar, quando botaram ele lá, que isso, chefe? Eu ia dizer uma coisa dessa nada, o mundo é do jeito que vocês quiserem aí, é plano, é quadrado. Não, e esse negócio de mundo redondo, tá maluco? Estudem, aliás, não precisa estudar sobre isso, que isso não cai, né? Mas está aqui a contribuição desse bruxo aqui. Isaac Newton, pessoal, é considerado o cientista mais influente na história da ciência. A tradicional física newtoniana trouxe forte tendência ao determinismo matemático e à exatidão na administração. Pode ver que tem até uma escola chamada Teoria da Matemática na administração, pesquisa operacional. Para Newton, o mundo físico era um mundo ordenado, lógico e matematicamente previsível. A influência da física newtoniana, por seu racionalismo, exatidão, causalidade e mecanicismo, foi profunda nas demais ciências e tornou-se fundamental no início da teoria administrativa. Galera, isso aqui foi uma questão que caiu na prova, na última prova aí da SFSEX. Caraca. Isso foi meu tornozelo instalando. Olha só, pessoal. Ele começa falando aqui de quem? Beleza. E aí ele dá aqui um conceito e pergunta de quem é o conceitinho do cara. Tem um detalhe. Sabe por que eu coloquei essa questão aqui hoje para vocês? Só para dizer que essa questão não é de TGA. Essa questão não é de TGA. Vieram me perguntar e eu vou responder agora, porque inclusive a pessoa que me perguntou vai assistir essa aula daqui a pouco. Essa questão é de administração pública. Esse conceito está no livro do Matias Pereira, o livro rosa, que eu preparei o material para vocês. Eu vou orientar vocês em tudo, gente. Eu quero vocês gabaritando a prova. Então, alguém falou assim para mim, me mandaram essa questão, aí eu olhei, aí falaram assim, pô, Rodrigo, essa questão de TGA não está na apostila. Eu, TGA? Não, bruxo. TGA não. Isso é administração pública. Isso está no livro do Matias Pereira. O livro mais recente dele, que é o menos ruim. É o livro de capinha rosa que eu tenho e vou, inclusive, passar para vocês. Ctrl C, Ctrl V. Maquiavel. Deixa esse assunto para depois. Beleza? Aqui, ó. Olha o capítulo 2 aqui, ó. Origem do Estado. Aqui, ó. Olha os bruxinhos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o bruxinho aqui, ó. Olha de onde saiu, ó. Página 22 a questão, ó. Então, galera, é o que eu estou falando para vocês. Essa turma aqui, eu quero pegar as vagas ano que vem. Eu vou dar o caminho das pedras para a galera. Vocês
é que vão degladiar para poder chegar forte e pegar. Eu vou dar o passo a passo aqui e dizer, ó, livro do Maximiliano. Caiu questão do livro do Maximiliano. Livro do Morgan, livro do Kevenato, livro do Matias Pereira, isso está no Bauer Sox. Livro do Balu, as questões desse ano de logística foram do Balu. E eu vou dar isso para vocês porque eu tenho. E eu quero a galera lá, ó, top, forte. E eu vou tirando as dúvidas aqui e nos simulados que a gente for montando aí, obviamente. Agora no padrão da banca VUNESP a gente vai, ó, sapecando aí. Beleza, galera? Vamos fazer um intervalinho rápido e depois a gente fala de Revolução Industrial, pessoal?